diante, que diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Irmão, eu estava meditando e percebendo que nos últimos dias Deus ele tem enviado o seu fogo para testar a obra de cada filho e filha. Uma semana a gente está vendo assim as coisas acontecendo, de repente na outra semana não está acontecendo mais. Mas o que aconteceu com aquela pessoa? O que aconteceu com... Às vezes via aquela obra tão grande, às vezes era palha, era feno, era madeira, né? E o que isso quer dizer? Deus está às portas. Deus está às portas. Conversava com uma amiga esses tempos atrás, passei por uma situação terrível. De repente eu falei para ele: eu não posso brincar com a minha salvação, não. E sabe o que eu aprendi? Eu aprendi por lá que o obreiro bom, o Senhor consegue descobrir ele não é nos congressos, não. É nas provações. É nas provações. Viu, irmão? Quer ser aprovado? Vai demorar. O fogo de Deus está passando no meio da igreja. Qual é a obra que temos edificado sobre o firme fundamento chamado Jesus ou Cristo? É palha, feno? O que é? Madeira? Ou é de ouro? Pedras preciosas, né? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. É Deus, aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. É muito imensa alegria, irmãos, poder retornar a esta casa de oração. Eu quero externar a minha gratidão ao Senhor por essa oportunidade e os meus agradecimentos. Pastor Sena, abençoe o Senhor, a pastora. Para mim é um motivo de imensa alegria. Sempre que eu venho aqui, eu me sinto em casa. Amém. O amigo irmão Rubens, obrigado pelo convite. Feliz em dividir aqui a tribuna. Pastor Paulo, Deus abençoe. Pastor Alisson, Deus abençoe. E também está acompanhado, futuro sogro, sogra, família abençoada, meus cunhados, minhas cunhadas, e também minha futura esposa, a moça mais linda aqui da igreja. Deus abençoe o culto. E eu quero, meus irmãos, dividir minha alegria com os irmãos e também ministrar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu tenho seu exemplar bíblico, abra por gentileza, no livro do profeta Joel,
capítulo de número 2, a partir do versículo 13. Joel, capítulo de número 2, a partir do versículo 13. Glória a Deus. Está escrito assim, irmãos: e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em graça, e grande beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de manjar, e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a buzina em Sião, santificai no jejum, proclamai no dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos do irmão, sai o noivo da sua recama e a noiva do seu talo. Chore os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: pouco o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao próprio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Versículo 28. E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Amém? Podeis tomar assento. Meus irmãos, estamos aqui no livro do profeta Joel, ele que compõe um dos 12 profetas menores, e a gente usa essa terminologia, profeta maior ou menor, não por um ser mais inspirado que o outro, mas pelo tamanho do seu contexto religido. Quando você pega o quadro dos 12 profetas menores, há um fundo histórico por trás desses profetas. Enquanto eles profetizavam e enquanto eles eram instrumento do Senhor, o fundo histórico também se desenrolava. Por exemplo, na época dos profetas Oséias, Joel, Amós, Jonas, Miqueias, Naum, temos aqui a dominação da Síria, a queda de Samaria no ano 622, o exílio de Israel na Síria, a queda de Nínive. Nos tempos do profeta Abacuque, Sofonias e Obadias, temos aqui a dominação da Babilônia, a queda de Jerusalém, o exílio de Judá, a queda da Babilônia. Nos tempos dos profetas, então, pós-exílio, após 70 anos de cativeiro, vai atuar o profeta Ageu, Zacarias e Malaquias, lembrando que, aleluia, quando o povo foi cativo, eles foram cativos em 3 levas, mas a restauração se deu em 3 etapas também. Quando Ageu, junto com Zorobabel, eles voltam, eles vão edificar então o templo. Depois Esdras volta e Esdras vai edificar o culto ao Senhor. E depois vem Neemias edificar as portas, edificar os muros da cidade. Então essas 3 etapas de restauração se deu depois do cativeiro, porque não adiantava ter o templo somente. Tinha que ter o templo, mas tinha que ter o culto ao Senhor. Tinha que ter o templo, tinha que ter as portas, os muros edificados. Mas aprove ao Senhor que eu entrei no lugar onde tem um templo, onde tem um culto ao Senhor, onde tem portas e muralhas edificadas espiritualmente falando. E se não tiver, eu creio que o Senhor há de restaurar na vida de alguém aqui nessa noite. Observe, meus irmãos, que dentro desses profetas que aqui citei, eu quero ressaltar e destacar apenas um
para introduzir aquilo que eu quero pregar nesta noite, aquilo que o Senhor me deu, que é o profeta Joel. Observe que quando a gente abre o livro do profeta Joel, pouco se sabe sobre ele. Nós sabemos que ele é filho de Betuel, mas aonde esse profeta ele profetizou? Mas aonde esse profeta ele foi levantado? Observe que quem tem uma visão mais moderna e liberal sempre vai pregar que o profeta Joel ele vai profetizar após a queda das nações, colocando em xeque até mesmo aquilo que o profeta profetizou sobre a subjugação do povo do Senhor. Mas quem tem uma visão mais conservadora, eles acreditam que o profeta Joel ele entra no quadro da história aonde um rei foi levantado e foi tutelado por um sumo sacerdote. Por quê? Porque é uma divergência de opinião, mas quem tem uma visão mais conservadora lembra que aqui no livro de Joel, quem é a figura da liderança aqui é o sacerdote, quem é a figura de liderança aqui no livro é os anciãos, é aqueles que estão, aleluia, numa liderança espiritual. Aí quem tem uma visão mais conservadora acredita que o profeta Joel ele vai ser levantado quando o rei Joás vai assumir o trono. Ele assume ao trono com 7 anos de idade, é uma criança e tem que tomar decisões de gente grande. Então ele vai subir ao trono e quem vai tutelar ele é Joiada, o sacerdote. Então quem tem uma visão mais conservadora acredita, por essa visão de liderança que é destacado no livro, que é chamado do sumo sacerdote, que o Joel ele profetiza nesse meio tempo. Mas agora Joel, filho de Betuel, pouco se sabe sobre ele, mas o seu nome traz também uma lição, porque dentro da cultura judaica, meus irmãos, um nome não era só colocado pelo nome ser bonito, é muito além disso. O nome estava ligado a uma circunstância. Quem lembra quando a arca foi embora, nasceu a criança e foi colocado de cabô, porque foi-se a glória do Senhor. O nome foi colocado devido a uma circunstância. O nome poderia ser colocado devido à tradição da época. O nome poderia ser colocado devido a uma inspiração divina. Agora observa que o nome de Joel tem um destaque também, porque o nome de Joel significa o Senhor é Jeová. O seu nome é uma afirmação que o Senhor ele é, mesmo em meio de vários deuses pagãos talvez que tinha naquela época, o seu nome declara que só o Senhor ele é Jeová. Quando você abre o livro do profeta Joel, há alguns destaques aqui que é descrito nesses capítulos que discorrem. No capítulo 1 a gente pode ver que a terra ela é assolada por uma devastação de gafanhoto. Isso, meus irmãos, gera algumas consequências. No capítulo 2 a gente vê que é colocado também o profeta Joel chamando o povo para o arrependimento. Isso, meus irmãos, também imputa aqui no livro, aleluia, uma invasão militar, isso de uma forma futurística. E capítulo de número 3 nos traz a menção da batalha do Armagedon. Agora observe, meus irmãos, que no capítulo 1 nós vemos que o profeta ele vai ser levantado pelo Senhor e ele vai profetizar no meio de uma catástrofe natural. O que é isso, pregador? A terra está sendo assolada por uma praga de gafanhoto, e aqui a palavra do Senhor descreve o gafanhoto portador, conhecido como uma largada, recém-nascido sem asas, o gafanhoto migrador, o gafanhoto no seu primeiro estágio de desenvolvimento, pode procriar, o gafanhoto devorador, que é conhecido como uma locusta, pequenas asas, começa a devorar, é o estágio intermediário, o gafanhoto destruidor é conhecido como pulgão, é o desenvolvimento, é o consumidor adulto, aleluia, dessa faixa etária de gafanhoto, com as suas asas completas. Eu posso colocar aqui uma videira aqui,
pé, por exemplo. O gafanhoto, o cortador vem e ele corta as folhas. O migrador vem e ele quebra os galhos. O devorador vem e deixa a árvore estéril. Aleluia. O destruidor vem e ele tira a clorofila, a vida das árvores, e colocando em terra as árvores. A maior prejuízo de um agricultor é quando ele passa tempo semeando em sua lavoura e vem um enxame de gafanhoto e ele destrói tudo que ele vê pela frente, destrói a vegetação, destrói os alimentos. E quando a gente olha para o livro de Joel, no capítulo 1, é isso que está acontecendo. A terra está sendo desolada, e talvez alguém vai dizer naquela época: não é possível, é o inimigo que mandou isso, não é possível, o inimigo está furioso. Mas pasme o Senhor, foi o próprio Deus do seu povo que enviou essa praga para assolar a terra. E alguém vai perguntar por que o Senhor fez isso. O Senhor deixou bem claro, aleluia, na história, que todas as vezes que o povo virasse o seu coração para a esquerda ou para a direita, o Senhor tocaria na terra, porque tocando na terra iria tocar naquilo que o povo estaria semeando. Quando você olha no livro de Gênesis, o Senhor, quando faz um homem, o Senhor diz: olha, domina sobre os animais e domina sobre a terra. No tempo de Abraão, você pode ver que no tempo de Abraão a terra tinha um significado importante para aquele que a possuía. Por exemplo, a terra, na visão dos agricultores e pastores, significava fonte de mantimento ou providência. Aquilo que vem para a minha mesa é uma bênção, porque a terra é uma bênção na minha vida. A terra, na visão de quem era da cidade, significava aliança política, poder monetário, poder de troca. A terra, aleluia, para a família de Abraão e para as famílias ali significava o futuro de suas casas. Então a terra era importante. Agora, quando o Senhor quer chamar a atenção do povo, o Senhor vai tocar aonde o povo semeia, o Senhor vai tocar aonde o povo lança semente, aonde toca o povo também. Agora você observa no tempo do profeta Ageu. No tempo do profeta Ageu, o povo parou de edificar a casa do Senhor, aleluia, devido à perseguição se levantar. Só que o povo se acomodou e começou a imobiliar suas próprias casas. Quando o profeta ia chamar alguém dizia: não é esse o tempo de edificar, deixa para o ano que vem, deixa para a semana que vem. Aí o Senhor tocou aonde o povo semeia. O Senhor começou a tocar na terra, e o profeta Ageu foi levantado e disse: vocês olham para muito, mas alcança pouco. Irmão, é duro quando a gente quer alcançar o que a gente vê lá na frente, mas não consegue. E o Senhor disse: Ageu, fala aí para o meu povo, que o povo coloca em sacos e acha que está juntando, mas coloca em saco furado. Diz aí, Ageu, para o meu povo, aleluia, que quando o povo ajunta, eu assopro aquilo que o povo ajunta. E diga aí mais, Ageu, que eu cerrei o céu, que nem o orvalho vai descer. E Deus tem o poder de tocar nos céus, tem o poder de tocar na terra, tem o poder de tocar na chuva. Eu estou sentindo a presença daquele. Eu vou pular aqui, irmão. Prova para mim, pregador, eu provo. Quando o Senhor foi ter com Salomão, porque o Senhor se agradou daquilo que Salomão fez, o Senhor disse: se eu cerrar o céu e não houver chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos se consuma a terra, ou se eu enviar bênção para o seu povo, e se o seu povo, aleluia, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, adorar e buscar a minha face e se converter nos seus maus caminhos, eu ouvirei nos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. O Senhor se apresentou para o seu povo, mas todas as vezes que o seu povo vai virar o coração para a direita ou para a esquerda, o Senhor diz: eu vou tocar na terra. Não foi o inimigo que enviou a gafanhoto, mas foi o próprio Deus, para o povo se lembrar que o dono da terra ainda continua sendo ele. Deixa eu falar algo aqui, irmão. O Senhor disse: ao cerrar o céu e também
irmão, é prejudicial à terra. Mas tem o orvalho também. Quando a gente levanta e vê o orvalho descendo sobre a terra, bem de manhã cedo, esse orvalho ele forra a terra. Forrar a terra deixa a terra úmida. Pode surgir aí pequenas plantas, pode surgir aí também alguns alimentos, mas o Senhor, no contexto do profeta Ageu, ele disse: eu cerrei o céu, e tem mais, eu retardei o orvalho também não, porque o povo tem que entender que eu coloquei o povo na terra que mana leite e mel, mas eles não podem se esquecer de quem abençoou e colocou eles lá. Eu vou pegar aquilo que está aqui dentro, sabe por quê? Porque tem pessoas que o Senhor levanta, o Senhor abençoa, o Senhor muda a vida dele. Daqui a pouco ele abandona o pastor, abandona a igreja, abandona todo mundo e diz: eu quero mais. Aí o Senhor vai lá e põe na terra, para ele entender que quem manda no céu manda na terra. Quem acredita nesta palavra recebe. Eu estou sentindo ele aqui nessa noite. O que você quer dizer, pregador? Eu quero dizer: tenha Deus como prioridade, mesmo você estando na terra prometida. Mesmo você se alimentando, aleluia, da terra que mana leite e mel, não se esqueça do abençoador. Porque tem gente que pega a bênção e sai fora. Aleluia, oh glória a Deus. Pega a provisão e sai fora, mas um dia talvez essa provisão que desceu possa acabar, mas o abençoador continua lá no trono. Então tenha, irmão, a presença dele contigo, porque o pão, o leite pode acabar, mas aquele que está no trono, ele continua. Alguém recebe isso aqui ou não recebe? Mas eu vim dizer ainda mais, irmão. Oh glória, vai esquentar. Ai, bomba sua. No tempo de crise, Deus levantará um profeta. Porque tem pessoas que só vai ver o gafanhoto. Tem pessoas que só vai chorar pela terra. Tem pessoas que vai dizer: estamos numa assolação. Mas vai ter um profeta de Deus sendo levantado dizendo: eu estou vendo. A restauração vai chegar também. Eu estou vendo, aleluia, a mudança vai chegar também. Eu estou vendo que a prioridade é o nosso Deus, então vamos trazer a terra. Eu quero dizer que no meio da crise tem um Joel para profetizar no nosso meio. Mas olha só que interessante isso, irmão. Isso aqui é profundo. Eu estava estudando isso aqui ardeu. E aleluia, olha só, a fauna e a flora choram. Os agricultores começam a chorar porque os vinhateiros, trigo, a cevada, a videira secou, a figueira murchou, a romenga, a palmeira, a macieira, os rios estão secando, os animais gemem, aleluia, os currais estão sendo assolados, estão sendo queimados, e o profeta Joel, ele ouve o gemido, aleluia, ali, de quem trabalha na agricultura da época. Isso atinge até a oferta, porque a oferta de libação, a oferta de cereais era dada ao Senhor, mas o que o sacerdote da época ia oferecer naquela época? Mas o profeta Joel, ele vem trazer uma mensagem de restauração também para o seu povo, porque no meio da crise, o profeta ele trouxe solução. Tem muita gente que é bom para trazer problema, solução que vem do céu é difícil, mas tem profeta sendo levantado de Deus, aleluia, dizendo: eu estou vendo algo diferente. E sabe qual que o profeta vai dizer? Olha, congregai o povo, chama o povo para voltar, desde o que mandam a Deus grande, até os animais, todo mundo, um dia para o Senhor, vamos colocar diante do altar, e ele vai dizer uma lição aqui que mexeu comigo, ele vai dizer: e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Por que ele disse isso?
porque o ato de rasgar as vestes dentro da cultura era um ato normal. Prova para mim, quem se lembra de Jó? Aleluia, eu preguei sobre Jó aqui, quem se lembra? Ele rasgou as suas vestes, aleluia, lançou-se em cinza, porque ele estava passando por dor, por luto. Quem se lembra dos amigos dele que rasgou as vestes também? Rasgou as vestes e depois foi apontar o amigo, mas no final teve que ouvir Deus dizer: Jó é meu servo. Mas o ato de rasgar as vestes era um ato de tristeza, era um ato de luto, era um ato que a pessoa estava passando ali, aleluia, com profunda, aleluia, tristeza na sua vida, na sua alma, aleluia. Mas observe que o Senhor manda através de Joel não rasgar as vestes, mas rasgar o coração, porque rasgar as vestes é perceptível. Rasgar as vestes, meus irmãos, todo mundo consegue enxergar. Quando eu rasgo as vestes, quem está do meu lado consegue ver. Quando eu rasgo as vestes, quem está me vendo, ele consegue perceber. Mas quando eu rasgo o coração, talvez a liderança não está vendo. Quem está do meu lado não consegue ver. A família também não consegue ver, porque há algo que está acontecendo aqui dentro. Aleluia, mas tem alguém com os olhos como chama de fogo, que do alto está vendo, que do alto está enxergando. Você rasgando o coração aí, eu não consigo ver, mas os olhos do Senhor estão vendo o coração quebrado. Tem coração quebrantado aqui, irmão. Tem gente calamaia, sube entrando na igreja onde o hino da harpa começa então a tocar os céus, é a igreja que já rasgou o coração. Entrando na igreja onde os músicos tocam e o céu se abre, é porque alguém tem coração rasgado aqui. Pega na mão do teu irmão e diga para ele: teu coração está rasgado. É por isso que a presença está descendo, é por isso que Deus está envolvendo. Cadê os coração rasgado aqui na terra? Tem coração contrito aqui, tem coração rasgado, tem lágrimas descendo aqui, tem gente gemendo. Tem muita gente boa em rasgar as vestes para postar adoração na mídia, para ganhar views, para ganhar curtida, mas tem muita gente no anonimato, o coração rasgado. Talvez não está no outdoor da mídia, mas está entrando na presença do Todo-Poderoso. Alguém recebe aí? Alguém está recebendo ele aí ou não? E quando é baixando a lábia, o grandão já desceu na casa. Tem muita gente que vem com ele por onde ele for, mas essa aí é de novo. Olha aí, olha ele aí. Quem tem coração rasgado começa a sentir isso que eu estou sentindo aqui. Quem está com o coração rasgado começa a receber. Seja batizado, seja renovado, a restauração começa. Ai, vou largar aqui. A igreja que tem Jesus como prioridade, acontece isso. Oh, meu Deus do céu, aleluia. Joel chama o povo convertendo-os ao Senhor. Talvez alguém pode dizer: essa palavra não é para mim. Eu estou aqui, irmão. Voltar-se ao Senhor com o coração é todo dia. Porque tem dia que a gente acorda, não dá vontade de seguir o ministério, não dá vontade de pregar. Só que daí começa a queimar a chama novamente. E a gente tem que falar: não, eu tenho que me voltar ao Senhor todos os dias da minha vida. Aleluia. Oh, glória a Deus. O profeta Joel
sacerdote tocar a buzina iniciando. O ato de tocar a buzina, aleluia, também é um ato daquela época normal, aonde juntava o povo a uma assembleia. E mais normal ainda é quando tocava a buzina para chamar o povo para a guerra, para chamar o povo para a batalha. Mas perceba a linguagem de detalhe do profeta Joel. Ele não manda tocar a buzina para o lado de fora, porque o perigo não está vindo do lado de fora, o perigo está vindo do lado de dentro. Tocar a buzina em Sião, aleluia, porque tem pessoas que vão dizer, aleluia, o problema está vindo lá, está vindo acolá, mas o profeta Joel está dizendo, não, é daqui de dentro, aleluia. O negócio é rasgar o coração, porque toda ação que tem aqui na terra gera uma reação que vem do alto. Então ele diz, tocai a buzina em Sião, ajuntai o povo, e vai acontecer algo lindo, porque aqui tem sacerdote que toca a buzina, aqui tem sacerdote que coloca lenha no altar. Com todo respeito ao sacerdote desta casa, que eu, aleluia, tenho no meu coração já, que recebeu muito bem essa casa, que coloca lenha, que toca a buzina. Eu estou vendo pessoas trazendo a oferta para colocar diante do altar, e eu estou vendo, mediante esta ação toda, o mover de Deus na restauração, porque o profeta Joel disse que a restauração de Deus ia chegar rapidinho. Eu quero levantar 3 coisas aqui, aleluia, de todas que o Senhor restaurou. A primeira, o Senhor disse através de Joel, e as eiras encherão de trigo. Quando eu falo das eiras encherão de trigo, o trigo era essencial, porque o pão era um alimento básico também dentro da cultura judaica, então era necessário ter pão. Quando eu falo de pão, eu me lembro de estrutura, porque o pão era um sinônimo de estrutura, era um sinônimo daquilo que me dá estrutura. Todos os dias, quando eu acordo, eu preciso do café puro e do pão para acompanhar, é um alimento para nós. Eu quero profetizar que o Senhor vai restaurar as eiras se encheram de trigo. O Senhor vai dar estrutura para alguém aqui, o Senhor vai dar estrutura para o teu casamento, o Senhor vai dar estrutura para o teu ministério, o Senhor vai dar estrutura, vai continuar dando para esta igreja continuar de pé. E alguém vai dizer, cadê o pão, pregador? O pão já está aqui, o pão vivo que desceu do céu se chama Jesus. A segunda coisa, deixa eu correr aqui, aleluia, rapidinho. A segunda coisa, aleluia, os lagares se encherão de mosto, aonde era pisado, aonde, aleluia, se produzia também, aleluia, o vinho daquela época. Nos casamentos não poderia faltar vinho, é por isso que o profeta Joel disse, sai noiva da onde você estiver, do tálamo da cama, porque não vai ter casamento. Cancela os casamentos, porque não há motivo de festa. Porque não há motivo de festa, pregador? Porque a nossa prioridade, que é o Senhor, não está contente com nós. Aleluia, traz a prioridade primeiro, depois o casamento, depois a festa continua, porque não tem como, aleluia, fazer a festa se o dono da festa não estiver presente. Então vamos trazer a presença primeiro, depois continua. E o Senhor disse que os lagares se encherão de mosto. Quando eu fiz juízo, os lagares se encherão de mosto. Eu quero dizer que os vinhateiros vão dar novamente, que os trabalhos do vinho iriam voltar. Agora de uma forma conjecturada que eu estou falando isso aqui. O vinho na época também trazia um sinônimo de alegria, ou seja, os anos que consumiu o gafanhoto levou as eiras, levou os trigos das eiras, levou a estrutura de alguém. Os anos que consumiu o gafanhoto levou os vinhateiros. Só que vinho traz um sinônimo de alegria. Os anos que consumiu o gafanhoto levou a alegria de alguém aqui nessa noite. Aleluia, a alegria nessa noite será restaurado no coração de alguém. Os anos que consumiu o gafanhoto, talvez você está dizendo, Senhor, restaura novamente na minha vida a alegria que eu tinha de te adorar, a
as oliveiras. Das oliveiras vêm as azeitonas, aonde há um processo que se chama prensa do azeite, aonde a primeira pedra era rolada e esmagava o primeiro azeite, extraído era o azeite para a unção. O segundo azeite que era extraído era azeite para o alimento. O terceiro azeite que era extraído era o azeite para a iluminação. O quarto era as borras de azeitona, aonde se fazia sabonete. Isso era a higienização da época também. Azeite no couro cabeludo, azeite, aleluia, sobre o corpo. Agora observe que detalhe: a primeira extração é o azeite para a unção, aonde era ungido a casa do Senhor, aquilo que era colocado para o serviço do Senhor, aonde se ungiu os seis. Quem se lembra, meus irmãos, quando Samuel pegou o chifre de azeite e foi até a casa de Jessé o belemita, aleluia, chegando lá, Jessé fez passar os filhos e Samuel pergunta: acabou-se os mancebos, acabou-se os jovens? Samuel, ele não se engana. Samuel, ele ouve a voz de Deus desde pequeno. Ali havia um rei, aonde o Senhor havia provido. Aonde acabou-se os mancebos, ainda falta o menor. Cadê ele? Ele está trabalhando, ele está no pasto, está apacentando ovelha. A mesa era no chão, dentro da cultura judaica. Dentro da cultura judaica, quando o pai chegava em casa, poderia servir a mesa. Quando o primogênito chegava em casa, podia servir a mesa. Mas ali o Senhor, ele tinha unção para o menor daquela casa, aleluia. Ele disse: olha, ninguém toca na mesa, ninguém se assenta na mesa, porque até que esse menor chegue, porque a unção vai vir sobre a vida dele. Eu não estou dizendo aqui para você chegar em casa, aleluia, e arrumar briga com ninguém, mas eu vim dizer que você vai levar uma unção diferente para dentro da tua casa, porque todo espírito maligno que tenta destruir a tua família vai ter que bater em retirada, porque você vai levar a unção que quebra junto. Alguém recebe isso aqui ou não? O Senhor não vai mandar profeta na tua casa, você vai se encher de uma transbordar lá dentro da Mas é só isso, não é? O Senhor está preocupado com a espiritualidade do povo. É por isso que Ele lança essa promessa: e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. Isso aqui se cumpriu parcialmente, não totalmente, no livro do Atos dos Apóstolos, onde todos estavam reunidos no mesmo lugar. No mesmo lugar não é só no mesmo ambiente, mas é no mesmo propósito. Que nem todo mundo que está no mesmo ambiente tem o mesmo propósito, mas quem está no mesmo ambiente, no mesmo propósito, algo diferente ou de repente de Deus acontece. E a Bíblia vai dizer, irmão, aleluia, que invadiu ali o cenáculo, o Espírito, e encheu a todos que estavam na casa reunidos. E de repente Pedro, aleluia, ele vai tomar a frente dos outros discípulos, porque ele ouviu alguém dizer: esse povo está embriagado, esse povo consumiu muito álcool. E ali Pedro, ele vai tomar a direção, ele vai dizer: não, isso aqui que vocês estão vendo é uma profecia dita pelo profeta Joel, e o profeta Joel disse que nos últimos dias aconteceria que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Por que não parcialmente? Por que não totalmente, parcialmente, pregador? É porque, aleluia, o Espírito continua descendo até hoje nos nossos dias, até hoje nessa casa, aleluia, até hoje sobre esses grupos. E aqui o profeta Joel disse que alguém vai ter visão, que alguém vai ter sonhos, que alguém vai ter vontade de profetizar. E eu profetizo sobre esta casa, não será diferente. Alguém vai receber visões do alto, alguém vai ser visitado em sonhos pelo Senhor, alguém vai ter vontade de profetizar. Talvez você está aqui, pode sentir isso que eu estou
vou entregar o microfone.